Quaraí, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, cidade que marcou 43,8 graus. Rio de Janeiro, 38 graus. Temperatura de Assis Chateaubriand chegou bem próximo a 37, mas as outras cidades também. Guaíra, Toledo, Palotina ali com 35,7. No centro de Porto Alegre faz 36 graus. Temperaturas em níveis alarmantes. Por todo o Brasil, os termômetros têm superado, e muito, a casa dos 35 graus. Só a água, não tem outro jeito não. Tá muito quente, que realmente o calor tá pegando. Não é fácil não, viu? É uma luta. Eu uso blusa de proteção, mesmo assim, na onde que não tem a blusa sapeca, viu? Arde, o sol arde. Colocar a blusa na cabeça pra se proteger do sol, porque tá demais. Eu tô hidratando mesmo, porque olha, eu tô quase falecendo, viu? Porque o calor tá demais. À medida que as temperaturas sobem, crescem também as preocupações sobre como se adaptar a elas. E essa já é uma questão super difícil para os adultos. Imagine para as crianças e adolescentes dentro das salas de aula. O rendimento ele muda muito, né? Porque o calor é muito grande e a gente cansa mais. Uma situação que se agrava em todo o país, mas que tem preocupado um estado em especial, o Rio Grande do Sul. Lá, as temperaturas superaram os 40 graus e o vai-vem judicial atrasou a volta às aulas. No Rio Grande do Sul, o governo do estado conseguiu reverter a decisão da justiça que suspendia a volta às aulas na rede estadual, exatamente por causa dessa onda toda de calor. Com essa decisão, os estudantes vão voltar para as salas de aula da rede estadual. Inicialmente, o ano letivo estava previsto para começar na última segunda-feira, mas o sindicato dos professores e também dos funcionários da rede estadual entrou com um pedido na justiça justamente para adiar. Os motivos, a previsão de altas temperaturas aqui no Rio Grande do Sul e também a falta de estrutura para conseguir suportar todo esse calor nas instituições da rede. Esse pedido foi atendido no domingo, mas o governo do estado então entrou com um recurso solicitando essa retomada ainda na metade dessa semana. Então, a Justiça atendeu esse recurso. Os números de uma pesquisa do Equidade Info, centro ligado à Universidade de Stanford, dão ideia do impacto real da emergência climática para estudantes e professores. Das 212 escolas ouvidas, mais da metade teve algum tipo de dano provocado por eventos extremos. Quase 80% não tem plano de emergência, em caso de desastre natural. 7 em cada 10 professores dizem não ter um currículo sobre mudanças climáticas ou sustentabilidade. Da redação do G1, eu sou Júlia do Alibe e o assunto hoje é o impacto da crise climática na educação. Quais são os prejuízos para crianças e adolescentes quando as escolas ficam fechadas em razão de eventos como ondas de calor, secas e enchentes? Neste episódio, eu converso com Mônica Dias Pinto, chefe de educação do Unicef no Brasil. Quinta-feira, 13 de fevereiro. Mônica, uma pesquisa global do Unicef mostrou que o evento climático que mais interrompe aulas são as ondas de calor, que é um fenômeno que boa parte do Brasil está enfrentando neste exato momento que a gente conversa. Como essas ondas afetam as crianças em particular? Sabemos que crianças e idosos sentem mais a mudança de temperatura. Crianças, sem dúvida nenhuma, são mais suscetíveis a pegar doenças, viroses, em função aí de uma mudança brusca de temperatura. Nessas ondas de calor, a gente precisa garantir que crianças estejam em ambientes com um certo conforto climático, para que elas, de fato, possam se sentir à vontade, confortáveis, em condições de interagir e se engajar em atividades lúdicas, em atividades pedagógicas, que possam se hidratar com boa luminosidade, para que elas, de fato, possam cuidar aí daquelas atividades que lhes são oferecidas. A decisão de suspender o início das aulas atende a um pedido feito pelo Sindicato dos Professores e Funcionários das Escolas aqui do Rio Grande do Sul, que entende que muitas delas não estão preparadas, não têm a infraestrutura adequada para receber os alunos nesse calorão que está fazendo aqui no Rio Grande do Sul. De acordo com essa pesquisa, Mônica, no ano passado, mais de 1 milhão de crianças brasileiras tiveram os estudos interrompidos em razão de eventos climáticos. Eu queria que você explicasse para a gente, por favor, quais foram os estados mais afetados e o que aconteceu exatamente neles.
Esse estudo, ele evidenciou que milhões de crianças no mundo inteiro tiveram suas aulas, né, prejudicadas por conta de efeitos climáticos. Aqui no Brasil, os números que foram considerados foram os números referentes às estiagens no norte do país, às secas. O período mais seco da história do oeste do Pará já prejudica também a educação na região. Com os rios muito baixos e sem navegação, estudantes não conseguem chegar às escolas ou então têm que caminhar por horas debaixo do sol forte. Quase 40 unidades estão sofrendo os impactos da seca nos rios. De barco era tudo bom, por causa que era tudo fácil, por causa que tinha água. Agora mudou tudo agora. E as enchentes no estado do Rio Grande do Sul. Eu estou aqui numa escola municipal de Lajeado. Eu estou no canto do ginásio que tombou sobre a casa que ficava ao lado da escola. O rio Taquari passa lá ao fundo. Então a estrutura dessa escola aqui, nessa questão do ginásio, do canto que faz divisa com a casa, acabou. O prédio da escola tem 2 andares, o primeiro andar ficou debaixo da água, agora estão limpando a estrutura para decidir se voltam para cá. Nessa escola aqui que eu estou, eram cerca de 200 alunos. Nós estamos falando aí de mais de 30 escolas atingidas na região. Nós tivemos então crianças, especialmente crianças de territórios indígenas, né, que não puderam frequentar a escola, não puderam se deslocar até as escolas por conta dos rios secos, por conta das fumaças, inclusive, né? E no caso do Rio Grande do Sul, todos nós acompanhamos que um contingente enorme de crianças, né, em áreas de periferia, em alguns municípios, tiveram as suas comunidades totalmente destruídas e muitas vezes as suas escolas, inclusive. Então, muitas crianças tiveram que ser acolhidas em abrigos, não puderam retornar para suas escolas e até que a sua vida, a sua rotina pudesse retornar, elas ficavam submetidas a situações nem sempre seguras e confortáveis, né, em abrigos juntamente com suas famílias, até que as redes de ensino, tanto estadual e municipal, pudessem se reorganizar para receber essas crianças, estudantes, adolescentes e jovens, né? Em 2023 foram 9 ondas de calor durante o ano e em 2024 foram 8. Esse ano a expectativa é que seja menor do que o ano passado. Isso porque em 2023 e 2024 estávamos com El Niño, que facilita as ondas de calor. Agora estamos com Laninha, mesmo que fraco, ele acaba dificultando um pouquinho essa onda de calor. Mônica, queria que você contasse pra gente como que essas interrupções, muitas vezes constantes, né, pelo que a gente está vendo, impactam especificamente a aprendizagem das crianças. Sabemos que é essencial que crianças e adolescentes tenham rotina. Na medida em que crianças passam ou por estiagens, onde elas permanecem muito tempo sem acesso à sua escola ou recebendo atividades remotamente, acaba acontecendo um fenômeno de desengajamento da atividade pedagógica, né? Crianças param de estudar, param de ter aquela rotina constante com seus colegas e com seus professores e muitas vezes acabam criando um sentimento de dificuldade de acompanhar os estudos ou mesmo param, né, de acompanhar as aulas e ao retornar, quando retornam, elas acabam tendo o sentimento de uma dificuldade de conseguir conciliar aquilo que elas já vinham aprendendo com aquilo que está sendo trazido naquela situação de sala de aula. Com a baixa umidade e as altas temperaturas, outra recomendação é que as aulas práticas de educação física sejam mais leves, que de preferência os alunos não fiquem expostos diretamente ao sol entre 10 da manhã e 4 horas da tarde. Se for necessário, o professor deve dar aula sem esforço físico e também com atividades alternativas. Então, sem dúvida nenhuma, eventos repetitivos de secas, né, de estiagem, de interrupção de aula, não são, de modo nenhum, adequados para a gente estabelecer aí o ano letivo, né, que tem 200 dias. Então, é essencial que a gente busque, que a gente tenha sistemas de ensino e escolas resilientes para lidar com essas condições adversas. No caso de enchentes, de desastres, de desmoronamentos, a gente agrega muitas vezes a isso, Júlia,
um sentimento, né, de muito sofrimento, de muito trauma. Comunidades inteiras que têm o seu entorno, o seu território, as suas casas, os seus bens pessoais levados pelas enchentes, às vezes, inclusive, vidas, né, de pessoas queridas, de familiares, de amigos, de pessoas da comunidade. E isso gera nessas crianças um trauma nas pessoas, né, no entorno dessas crianças e adolescentes, traumas bastante complexos, e é essencial que a gente possa criar um sistema intersetorial que acolha essas crianças, essa comunidade escolar. Então, medidas muito pragmáticas, muito objetivas de mapeamento, de diagnóstico do que aconteceu com essas crianças, com os professores, os educadores, os técnicos que estão nessas escolas, passaram, quais as condições deles de retorno à sala de aula, se uma determinada escola foi parcialmente danificada ou totalmente danificada, que tipo de busca ativa escolar pode ser feito para que essas crianças sejam redirecionadas ou matriculadas em outras comunidades, que trabalho psicossocial precisa ser feito com a comunidade escolar, com os técnicos, com os professores, que passaram também muitas vezes por perdas, por traumas, as famílias das crianças, dos estudantes, para que eles possam ser acolhidos no retorno da atividade pedagógica, né? E conforme uma rede de ensino, uma cidade, uma escola vai retomando a sua rotina, isso a gente sabe que às vezes demora semanas, isso às vezes demora meses, é essencial que ao longo de mais de um ano, né, ou 2 anos, a depender dos impactos, né, que os fenômenos climáticos têm ocasionado para um determinado território, é essencial que isso continue a ser monitorado. E é essencial que isso seja um trabalho intersetorial, não só da educação, mas da fazenda, da defesa civil, da ciência social, da saúde. É essencial que todos esses serviços sejam acionados e coordenados para garantir que crianças e adolescentes tenham as condições necessárias para estudar e também cuidado com o que passaram antes. Não só o cuidado pedagógico, mas o cuidado socioemocional também. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Mônica Dias Pinto. Agora, eu imagino que não deve existir um protocolo para as escolas lidarem com o momento da crise climática, né? O momento que tem a enchente, o momento que tem a onda de calor. O que pode ser feito nesses casos? Então, Júlia, a gente já tem algumas medidas que o Unicef recomenda para as escolas de um modo geral. A gente tem um programa aqui que é liderado pela área de WASH, que é de água, saneamento, água potável para as escolas, na qual a gente recomenda que redes de ensino e escolas observem a infraestrutura das suas escolas, o nível de esgotamento sanitário, de saneamento básico que essas escolas possuem, se todas elas têm as condições de ventilação, de água potável, de banheiros para meninos e meninas, né? Lembrando aqui que adolescentes meninas precisam ter condições, né, de ter dignidade menstrual, inclusive, né? E crianças possam ir ao banheiro, possam se hidratar, possam se lavar na frequência necessária, né? Então essa é uma questão de infraestrutura, né? E que essas escolas sejam reformadas ou sejam construídas em áreas seguras. Então esse é um ponto. Nessa escola estadual na Zona Leste de Porto Alegre, o único ar-condicionado que existe está na secretaria. Para os alunos, ventiladores antigos, mal instalados e enferrujados. A maioria nem funciona. Eles não vão conseguir se concentrar, não vão conseguir prestar atenção, não vão conseguir render. Nem o professor vai conseguir dar uma boa aula e nem o aluno vai conseguir aprender. O outro ponto é essa questão de eventos extremos que você trazia. Então, nós estamos trabalhando aqui do lado do Unicef na construção, na reorganização de vários documentos, vários protocolos que a gente tem, para que isso seja disponibilizado e discutido junto aos gestores municipais e estaduais de educação, para que sejam estabelecidos protocolos em vários níveis. Desde aquele planejamento que fica na gaveta, né, caso ocorra
um evento extremo, não fazer o plano, né? O plano ele já precisa existir, né? Que contatos acionar, que serviços públicos acionar, que tipo de diagnóstico precisa ser feito em relação a recursos materiais e recursos humanos, para que rapidamente um plano seja feito de reorganização e de reconstrução do serviço da educação. Além disso, nesse protocolo, a gente prevê outras etapas, né? Essa etapa emergencial, assim que o episódio acontece, né? O atendimento às escolas, às famílias, aos servidores da educação e logo depois todas as medidas que precisam ser feitas de busca ativa escolar, de garantia de rematrícula dessas crianças, de reorganização, de levantamento do que crianças que ficaram muito tempo sem estudar precisam rever ou precisam estudar, currículos que precisem ser adaptados, além de todo o acolhimento socioemocional que eu já citei antes para você. Ela chega muito cansadinha em casa e apresentando dor de cabeça, cansaço mesmo, fadiga, né? Tudo isso levou as nossas crianças a adoecerem, ficarem com dor de cabeça, febre. E aí a gente teve uma conversa com os pais e eles ficaram cientes que as crianças melhor seriam ficar em casa. E o monitoramento que isso precisa ser feito ao longo do tempo, a depender, né, do grau de impacto que um determinado território tenha vivenciado. Bom, Mônica, você falava sobre a evasão, que é super importante. Agora, há outros riscos também. Quais são esses riscos a que essas crianças e adolescentes estão submetidos? Então, Júlia, a gente vive numa sociedade que ainda não garante direitos de crianças e adolescentes. Então, sabemos que crianças que não estão vivenciando, né, a sua rotina escolar com qualidade e diuturnamente, muitas vezes essas crianças acabam vivenciando situações de atividades laborais ou de violência, né? Violência do entorno, do território, violência doméstica, às vezes abuso, violência sexual. Então, estar na escola significa proteger crianças e adolescentes de todas essas mazelas. É essencial, é um espaço seguro, é um espaço onde você tem profissionais preparados, formados, que ao evidenciarem que alguma criança está sofrendo ou sofreu alguma dessas violações, elas podem ser cuidadas por esses profissionais, né? Então, não estar na escola significa privar uma criança e um adolescente do seu direito inalienável de se formar, de se desenvolver, desenvolvimento integral, para que ela possa, na vida, né, entrar para o mundo do trabalho, ter a sua renda, ter o seu bem-estar pessoal, desenvolver os seus projetos de vida, mas também proteger crianças de outras violações de direitos. Então, é essencial garantir criança e adolescente dentro da escola. A gente costuma dizer aqui no Unicef, né? Fora da escola não pode, sem aprender também não pode. Excelente, Mônica. Muito obrigada pela sua participação aqui no assunto e até a próxima. Até a próxima, Júlia. Obrigada. Este foi o Assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Júlia do Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.